Quando eu fico olhando para o lado assim é por conta da tela ali. Tudo bem que eu devia deixar duas telas alinhadas, mas foi. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Após esse momento making off. Olá, tudo bom com vocês? Pessoal, a princípio, esse é o último vídeo desta série, tá? A princípio não, é o último vídeo dessa série inicial, tá? E aí, o que eu gostaria de falar? Começar já falando isso, tá? Caso vocês queiram, assim, que como a ideia era fazer presencial, não deu, então compreendo que possam ter surgido muitas dúvidas. Então, pô, mas não tem como fazer alguma coisa presencial para esclarecer, tirar as dúvidas, questões, sem problema nenhum, tá? É só questão de nos organizarmos e verificarmos realmente uma questão de data por em diante, marcar. Mas até para facilitar, na dúvida, coloquem lá no YouTube, porque fica mais claro para as demais, as outras pessoas, caso tenham visto também. Não, então, eu quero também, gostaria de presencial também, tá? Porque daí vamos conversando, e aí conforme for, igual, o grupo que eu falei no WhatsApp, se não me engano, não, ele ainda está ativo, e aí qualquer coisa dá para pensar em pegar o link, pegar o QR Code, mandar para vocês para entrar no grupo, para caso sintam a necessidade de fazermos um encontro presencial, organizarmos por lá a questão de data, horário, trem, e aí ele vai ser realizado via Teams, mas aí eu marco com antecedência no Teams, passo o link lá no grupo, e aí no dia realmente nos encontramos, conversamos e tiramos as dúvidas, tá? Mas esse é o recado inicial, então sim, existe essa possibilidade, tá? De fazer ou fechado ou fazer uma fala aberta. Se fosse para fazer uma fala aberta, tá? E a melhor coisa daí é realmente que vocês mandem as dúvidas específicas ou me mandem um e-mail com as dúvidas por em diante, tá? E aí realmente eu vou aí juntando as dúvidas e aí realmente fazendo uma fala. E aí organizo um dia fazer um vídeo. Claro, a questão é que precisa verificar a vantagem de um encontro síncrono é que vocês podem tirar as dúvidas, caso, não, isso aqui, caso surja uma outra dúvida, pode esclarecer, caso eu tenha entendido errado o que vocês perguntaram, dá para ter esclarecimentos, diferente da questão de vídeos gravados, mas tranquilo. Então vamos lá, deixa eu volto aqui, pego o reloginho, aperto o botão e seguimos, tá? Ok, tá, então fique à vontade, da mesma forma, fique à vontade para entrar em contato, tá, de diferentes formas, as redes sociais são Cláudio Alexandre Souza, tá, tanto no LinkedIn quanto no Instagram e Facebook, tá, tem o Twitter, mas uso muito pouco, tá, muito mais para estar acompanhando o que está acontecendo do que interagir no Twitter, tá, então caso vocês entrem em contato por lá, a possibilidade de que eu demore muito para responder é bem maior, tá, mas na dúvida, manda e-mail mesmo, tá? Aí ali no meu site, que é claudioalexandresouza.com também, vocês têm as diferentes redes sociais e e-mail também, que pode entrar em contato. Se não, é claudio.souza@unius.br, tá? E beleza. E vamos começar diferente, já comecei dando recados, então não esqueça, clica ali, dá o sininho, dá o seu like e compartilha com quem você acredita que esse conteúdo possa ser interessante. Pessoal, então, como eu falei, dessa série de vídeos sobre mentoria, hoje é para ser o último vídeo, tá? Dessa série, tá? Então, gostaria de fazer só recapitular algumas questões, tá? Ou seja, é fato, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, um plano de carreira, um plano individual do que você quer para você mesmo é fundamental, tá? Fundamental até para que naqueles momentos, naquelas encruzilhadas, naqueles momentos de dúvida, você possa usar isso como base para a sua tomada de decisão. Vou fazer isso ou aquilo. E aí o critério é sempre qual te coloca mais perto da sua meta, qual te coloca mais perto das metas que você definiu para você mesmo, tá? Para a sua carreira acadêmica, ou para a sua carreira profissional, ou para a pessoa que você é, tá? E aí a decisão não é tomada porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, e sim porque é a que coloca mais próximo da minha meta, tá? Do meu planejamento, tá? E sempre crie opções variadas para você realmente, mas desse jeito eu vou ter que sempre tomar decisões. Exatamente. Mas a probabilidade que 2, 3 não dê certo, mas outras 2, 3 possam dar certo é excelente. Então tenha opções, porque quem só tem uma opção não tem opção nenhuma, tá? Não, mas o único caminho é esse. Cara, então sinto muito, mas é arriscado, né? Porque se esse caminho não der certo, você fica na saia justa, tá? Então é interessante que vocês olhem com carinho, tá? Quais os caminhos que você tem
E lembrando sempre, caminhos desde que para passar por eles não tenham que abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, das suas virtudes. Tá? Ou seja, isto é inegociável. Tá? Ou seja, então vejam aonde vocês querem chegar, mas cheguem lá com virtude, com postura. Tá? Cheguem lá sendo humildes, com força de vontade. Cheguem lá disciplinados. Isso vai dar condições, humildade, força de vontade, disciplina, dá condições que vocês cheguem. Tá? Porque isso são características individuais que vocês podem desenvolver. Isso dá condições que vocês cheguem. Porque isso dá condições que vocês mantenham-se em movimento. O mantendo esse movimento é manter-se com a busca do conteúdo regularmente, tá? Manter-se aprendendo continuamente, com formação continuada constante. Isso vai levar vocês mais próximos da meta de vocês. Quando vão chegar lá? Quando tiver que chegar. Mas a questão é, aí sim, paradoxo Stockdale, enfrente as realidades nuas e cruas, sem nunca perder a fé de que vocês vão chegar nas suas metas. Tá? Por quê? Porque vocês se mantêm em movimento, vocês se mantêm sempre em frente. Uma amiga minha aqui de Foz, ela fala assim, uma ex-aluna minha, a Camila Giacomelli, empreendedora e assessora, consultora, para inovação e uma série de outros assuntos, ela fala assim, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo tamanho, dá o mesmo trabalho, tá? E aí eu concordo com ela, tanto é que sim, uma outra questão que esse livro aborda também é a seguinte, metas ousadas, tá? Ou seja, aí por isso que eu concordo com a Camila, o pensar grande e pensar pequeno, porque das metas ousadas, as metas ousadas, tá? O Cláudio, a meta do Cláudio, igual eu falei para vocês, era que dali a 20 anos da data da formatura eu queria estar com doutorado. Ok. Poderia não ter conseguido doutorado, ok, mas estudei os 2 mestrados, um deles não foi reconhecido, o outro foi reconhecido, aprendi um monte, viajei um monte, mas aprendi muito, consegui muito conteúdo, agreguei muito valor. Ou seja, eu enriqueci a jornada de experiência, de trabalho, de estudos e de vida do Cláudio Alexandre. Tá? Então, mesmo que eu não tivesse conseguido o doutorado, o que eu aprendi foi muito válido, porque agregou conteúdo. E é o que eu falei várias vezes. Agreguem conteúdo à formação de vocês, porque este conteúdo que vocês terão, pessoal, isto terá muito valor. Se vocês souberem pegar esse conteúdo e transformá-lo em algo que resolva problemas. Ou seja, ele auxilia na sua capacidade de resolução de problemas, porque por esta razão as pessoas pagam para ter a sua qualificação ao serviço delas. Porque vocês têm a capacidade de resolução de problemas que outras pessoas não têm. Só que quanto mais vocês desenvolverem essa habilidade, essa capacidade, essas condições com conteúdo, melhor valorizados, mercadologicamente falando e academicamente falando, vocês serão. Tá? Então tenham clareza sobre esta perspectiva. Tá? Cláudio, é uma questão, as pessoas, o racismo e por em diante, as pessoas que não nos respeitam, sim, elas existem. Sim, elas continuarão existindo. Sim, rezo também para que reduza a quantidade de pessoas que se comportam dessa maneira. Mas até lá essas pessoas continuam existindo. Por isso que eu gosto da ideia de você seguir estudando continuamente e desenvolvendo as suas habilidades. Porque você vai melhorar a sua estrutura emocional. Vai melhorar a sua estrutura de habilidades sociocomportamentais para saber lidar com estas situações. Não tem bala de prata, não tem resposta pronta, não tem uma única forma de lidar com as infinitas possibilidades que podem vir a surgir relacionadas a racismo na vida de vocês. Não tem como. E relacionadas a questões muito mais ofensivas, muito mais não, mas tão agressivas e ofensivas quanto em relação às mulheres, tá? Sim, isso pode vir a acontecer na vida de vocês, tá? Pode, porque eu já tive que lidar com várias situações dessa natureza. Infelizmente, não gostaria, mas tive que lidar. Não gostaria que elas viessem a acontecerem com vocês, mas existe a possibilidade de. Então, para isso, vocês precisam desenvolver-se socioemocionalmente de forma mais sólida, com mais conteúdo, para saber lidar com essas situações de forma que vocês não percam o controle da situação, de forma que isso acabe se tornando prejudiciais para vocês, mesmo vocês sendo vítimas muitas vezes, tá? Ou seja, então nós precisamos saber lidar com isso. E aí não vai adiantar, mas é injusto com esse tal. Mas a atitude do outro foi errada e a tua também. A atitude do outro foi inadequada e a sua também, tá? Ou seja, então aí cada um vai pagar pela sua atitude. Infelizmente, tem essa situação que acaba sendo um agravante pior também,
porque aí nós vamos, por sermos negros, por serem mulheres, a possibilidade de serem penalizados de forma desproporcional existe, tá? Então, são situações que nós precisamos ter clareza sobre a ocorrência delas, tá? E aí eu falo de cadeira, eu já fui ameaçado de morte aqui na universidade, e aí um dia vieram cobrar não sei o que, eu disse, olha, eu fui, eu registrei não sei o que, e não aconteceu nada. E vocês agora estão querendo cobrar que eu dê um voto de confiança para vocês? Eu falei, não, eu não dou um voto de confiança para vocês. Eu vou dar um voto de confiança o dia que vocês trabalharem, fizerem o trabalho de vocês, da forma correta, e de forma justa, de forma solidária, de forma honesta. Até lá, sim, eu desconfio de vocês. Eu falei desse jeito. Ou seja, então eu tenho clareza, certeza que infelizmente somos penalizados, não somos vistos como os outros seres humanos. Sim, não somos, tá? Isso é fato. Ou seja, então, mas a questão é que nós precisamos saber lidar com isso, tá? E nem sempre o enfrentamento, aos meus olhos, é a melhor forma. Minto, tá? O enfrentamento, sim, mas aí é como faremos esse enfrentamento é que são elas, tá? Na verdade, é que eu não gosto é da violência. O enfrentamento, sim, nós precisamos encarar essas situações, entender que elas existem e saber como confrontá-las. Aí, agora, essa questão, sim, conteúdo e estrutura emocional e habilidades para confrontá-las, isso é que todos nós precisamos desenvolver. Todos nós precisamos desenvolver para que saibamos nos posicionar frente a cada adversidade relacionada a preconceito, ao racismo e todas as demais que aconteçam em nossas vidas. Tá? Você e eu estaremos lá sozinho frente a essa situação e nós precisaríamos ter estrutura e condições de saber lidar com elas. Tá? Pessoal, eu espero que tenha sido válido para vocês, tá? Todas essas orientações, essas falas, perspectivas. Caso realmente necessitem conversar, perguntar, tirar dúvidas, sintam-se à vontade, entrem em contato. Obrigado pela oportunidade, foi um abraço, essa frase ficou horrível, tá? É um abraço poder realmente estar realizando esse projeto, essa proposta de mentoria, tá? Foi um prazer me organizar, planejar, brigar para que ela aconteça. Em algum momento ainda talvez venha acontecer presencialmente ou em algum momento ela venha acontecer de forma síncrona, tá? Mas aí realmente vamos verificar se em algum momento haverá condições e demanda e tenha quem realmente tenha interesse na realização desta atividade. Caso vocês queiram, Cláudio, eu faço parte de um grupo de jovens negras ou de jovens negros, ou da minha escola, assim, assado, queiram pensar em fazer alguma coisa, fiquem à vontade, é só chamar, vamos conversar, tranquilo, na paz sempre, tá? Pessoal, as ordens para o que eu puder ajudar, um abraço para todos vocês. Hoje aqui, por acaso, estou falando domingo, então excelente final de domingo, final de semana para todos vocês. E em todos os dias de vossas vidas, um excelente final de dia, porque vocês irão construir dias, tá? Com pensamentos, palavras e atitudes, tá? Justas, boas, sábias, belas e verdadeiras na vida de cada um de vocês. Pessoal, valeu, um abraço, até breve. E não esqueça, clica no sininho, dá seu like, compartilha com quem você acha que é interessante. E se precisar realmente, só entrar lá no site claudioalexandresouza.com, nas redes sociais é Cláudio Alexandre Souza, e vamos trocando uma ideia. Valeu e tudo de bom para todos nós, hoje, sempre, sempre, sempre. Valeu, pessoal. Até. Mais aquele momento lá. E agora? Como é que liga para a gravação? Valeu, pessoal. Até.